Senhor Deus, Pai de amor e bondade, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, recebendo os ensinamentos do Cristo e transmitindo a todos aqueles que buscam o conforto de suas aflições na moral do Cristo e também nos ensinamentos do Espiritismo. Rogamos a luz para entendimento, as explanações dessa noite. Agradecemos mais uma vez a equipe espiritual, que sempre nos auxilia. Que assim seja. Então, nesse momento, vamos fazer a magnetização da água, né? Cada um com o seu copo d'água ou com sua jarra d'água. Através da imposição das mãos, vamos pedir a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos anjos guardiões e aos espíritos de luz, que nos auxiliem a magnetizar essa água, transmitindo todos os fluidos positivos, todas as energias positivas, aquilo que temos de melhor dentro dos nossos corações, transmitir para essa água, para que possamos, através dela, receber os lenitivos necessários para o nosso bem-estar físico e espiritual. Boa noite a todos. É mais uma alegria tê-los junto conosco aqui na nossa casa, no Grupo Espírita Corrente do Bem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não somente é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também do Evangelho de Mateus, Lucas, os apóstolos de Cristo. Então, nós vamos falar um pouco sobre ressurreição e reencarnação. Quais as diferenças que existem, se é que existem. A reencarnação, ela já fazia parte dos costumes dos judeus, que na verdade eles chamavam de ressurreição. Então esse termo ressurreição, ele veio da cultura judaica. Allan Kardec só deu um outro nome, que é reencarnação. Então a reencarnação ou a ressurreição, ela já fazia parte dos dogmas judaicos. E os judeus, eles já acreditavam naquela época que a nossa alma, o nosso espírito, depois que deixasse o corpo, ia para algum lugar. E nesse lugar ficaria esperando a oportunidade de uma nova vida. Então, com base nos relatos bíblicos também, sobre a questão de reencarnação ou ressurreição, nós temos muito claro em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e também em Marcos, no capítulo 9, dos versículos 10 a 12, que fala da história de João Batista ser o Elias, não é? Então, nessas passagens, o próprio Cristo fala, Elias já veio, mas vocês não reconheceram e fizeram o que quiseram com ele. Não é? Tanto é que João Batista foi degolado por Herodes. Não é? Então, João Batista é sim a reencarnação de Elias, conforme o profeta já havia dito no passado, que Elias viria e ele veio, mas ninguém reconheceu, porque todos estavam esperando Elias voltar no mesmo corpo. Mas como voltaria no mesmo corpo se aquele corpo já foi decomposto, seus elementos químicos já foram absorvidos pela terra, pela água, pelo ar? Né? Então, a ciência prova que isso não é possível. Mas, dentro da lei divina, onde tudo está em transformação e nada se perde, tudo se transforma, então nós voltamos sim a uma nova vida com um novo corpo. E João Batista era Elias. Então Elias voltou no corpo de João Batista, foi dado um novo corpo apropriado àquela época para ele cumprir a sua missão. Então Elias sendo João Batista reencarnado, isso prova claramente a reencarnação
na Bíblia. E por que somente Elias reencarnaria? Porque ele é o profeta, porque ele é melhor que todo mundo? Se somos todos filhos de Deus, iguais, por que Deus daria a oportunidade apenas a uns e a outros não? Isso nos explica também o porquê que dentro de uma mesma família existem irmãos sadios e outros nascem com algum problema físico, não é? Por que Deus seria tão injusto, já que Deus é bondade, Deus é justiça? Como é que Ele permitiria isso? Não é? Na sua criação, nos seus filhos, nos seus seres, uns serem favorecidos e outros não. E é somente a pluralidade das existências, né? O fato das existências anteriores e a reencarnação é que explica esse fato, não é? Com base nos débitos anteriores que cada um tem que pagar, porque como é dito também nas Escrituras, não passará um só tiro, um só cedilha sem que se pague, não é verdade? Então, a Bíblia ela é às vezes mal interpretada. E também temos a questão dos problemas das traduções, não é? Uma vez que a língua judaica é totalmente diferente de qualquer outra língua, seja ocidental ou oriental. Então, no se traduzir, você acaba perdendo muito da ideia original. E é onde ocorrem os desvios de interpretação que nós temos hoje. Ainda na Bíblia, não é? Sobre a questão da reencarnação, nós temos a passagem de Nicodemos, que Nicodemos, sendo um senador judeu, né? Uma espécie de sacerdote, ele saiu à noite escondido para ninguém ver que era ele e foi procurar Jesus Cristo para conhecer Jesus e para saber quem era, porque ele sabia que aquele sim era o Cristo, né? Era um Messias enviado. E nesse debate de Nicodemos com Jesus, ele pergunta: mas como pode um homem nascer de novo? Não é? E primeiro ele diz, Nicodemos diz: olha, eu sei que o Senhor é o Messias e o que o Senhor faz é somente um enviado de Deus que pode fazer, então acredito em você. E aí Jesus responde: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta: mas como pode nascer de novo um homem velho como eu? Pode entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer novamente? Isso é a pergunta de Nicodemos. E Jesus responde: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espantei se vos digo que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra, ele vai aonde quer, e escutais a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos, impressionado, ainda pergunta a Jesus: mas como pode isso acontecer? E Cristo responde: és mestre em Israel, Nicodemos, e ignora essas coisas que vos digo? Se não acreditas quando falo das coisas terrenas, como acreditarei quando vos falar das coisas do céu? Veja bem, aqui Cristo prova mais uma vez que é necessário o homem nascer de novo. E essa questão do nascer de novo, muitas culturas, muitas filosofias religiosas dizem que é nascer da água do batismo, não é? E esperar lá as trombetas tocarem. Mas não é bem isso, não é? Porque os judeus em si, eles sempre tiveram a crença de que toda a criação da terra foi feito através das águas. Se nós voltarmos na Gênesis, quando lá diz que a terra era sem forma, vazia e etc.,
e aí mandou-se criar as águas e depois o firmamento no meio das águas, ou seja, a terra. Então é bem claro que primeiro foram criadas as águas e depois o firmamento que é a terra. E que o Espírito de Deus, lá na Bíblia é o que diz, né, na Gênesis, pairava sobre as águas. Então ele parava sobre as águas e olhava aquilo tudo, e daí começou a criar os animais. E primeiro criou os animais que nadavam, e depois os pássaros que voassem até o firmamento. Então essa ideia de que o mundo foi criado através das águas, Deus criou tudo, né, através das águas, primeiro criou as águas, isso é uma coisa que está dentro da cultura judaica. Então, para se compreender o que realmente os judeus queriam dizer aqui, apenas sendo judeu, vivendo na época deles, não é verdade? Então essa questão de nascer da água não é nascer da água do batismo, como dizem, porque você vai nascer um homem novo. Mas um homem novo nós necessitamos nascer todos os dias. Todos os dias nós precisamos nascer uma nova pessoa, independente do batismo. Porque quantas pessoas são batizadas e estão aí fazendo barbaridades, né? Assassinando, roubando, enganando. Então não é um homem novo, não nasceu de novo, não é? Vocês não concordam? Então essa questão de nascer da água tem essa ligação com a cultura judaica. E ainda assim, se nós formos observar hoje, né, com tudo que nós temos da medicina, o feto é gerado onde? Dentro de uma bolsa repleta de líquido, de água. Então nós nascemos da água, até o próprio corpo físico. Então a água é o elemento criador na questão judaica, que Deus se utiliza desse elemento para criar, né? Então Cristo deixa muito claro que o que nasce da carne é carne. Então o corpo é corpo, ele vai depois do final da sua vida se decompor, e o espírito vai para outro lugar. E o que é espírito? É do espírito. De qual espírito? Do Espírito de Deus. Então Deus criou o espírito para abrigar um corpo, e esse corpo ele volta para a terra que Deus o deu, não é? O criou, e depois volta novamente em outros corpos. Isso é um ciclo, assim como a chuva cai, percorre o solo, vai para os lençóis d'água, os rios, o oceano, evapora. Isso é um ciclo, não é verdade? Assim como a semente de uma árvore cai, nasce, gera outras e por assim vai, não é verdade? Então essa questão da reencarnação, Isaías, no Velho Testamento, já falava, né, no capítulo 26 de Isaías, ele já falava sobre essa questão da reencarnação. E ele diz o seguinte: Isaías 26:19, aqueles que do vosso povo morreram, viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão, ou reencarnarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Ou seja, o espírito vai voltar de novo a ter um corpo que vai sair do pó da terra, criar um novo corpo, porque tudo que ingerimos vem da terra, todas as nossas partículas são as mesmas que estão em todo o universo, não é verdade? Então, essa questão de ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o reino de Deus é o universo, e há muitas moradas na casa de meu Pai. Não existe só esse globo, só esse orbe, essa terra com vida. Os astrônomos ainda não conseguiram encontrar vida, suspeitam, mas porque a criação de Deus é muito grandiosa. Nós somos menores do que uma partícula atômica perto da criação de Deus.
Ainda continuando nos relatos bíblicos sobre essa questão de nascer de novo, e que também prova que não é nascer da água do batismo, o livro de Jó, também no Velho Testamento. O livro de Jó, no capítulo 14, do versículo 10º ao 14º, fala sobre essa esperança de Jó em nascer de novo. E vale lembrar aqui que nessa época de Jó não existia o batismo. Não existia o batismo. Não é? Então, quando foi profetizado que João Batista viria e ele batizaria e pregaria um novo mundo, que prepararia os caminhos para que o Messias viesse, não é? Isso foi uma questão da própria cultura judaica. Então foi necessário criar um batismo, porque simbolicamente um povo bruto, vamos dizer assim, naquela época, pensem há 3.500 anos atrás, né? Porque tanto Isaías quanto Jó é aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Não é? Então, eles são muito arraigados a simbolismos, assim como muitos hoje ainda são, principalmente nas questões religiosas. Então, o batismo é o simbolismo. Realmente vamos nascer da água de novo, mas tomaram isso ao pé da letra, não é verdade? Então, o próprio Cristo fala: olha, eu preciso ter um batismo porque para que se cumpra as profecias. Porque o Cristo precisava ser batizado. Cristo tinha pecado para vir para cá? Não tinha, não é? Então, é muito claro e muito lógico fazer essas interconexões de pensamento para que fique claro para nós espíritas, não é? Essa questão da reencarnação. Então, no livro de Jó, Jó diz o seguinte: quando o homem morre, continua vivo. Isso Jó 14. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Isso é uma tradução da versão da igreja grega. Porque os apóstolos, uma parte fugiram para a Grécia, Paulo para Roma, né? E na Grécia nasceu a igreja primitiva, porque eles não podiam ficar lá na Judéia. Então vejam só, Isaías e Jó já pregavam antes de Cristo a reencarnação, o nascer de novo para ver o reino de Deus, não é? Então, a reencarnação é uma condição absoluta, é uma necessidade absoluta do ser humano nesse planeta, para que, à medida que nós vamos passando de reencarnação em reencarnação, nós vamos aprimorando o nosso ser, assim como uma criança pequenininha que começa lá no maternal, vai estudando, vai aprendendo, vai desenvolvendo o seu intelecto e cada vez mais dentro do seu livre-arbítrio, escolhendo aquilo que é bom e o que não é bom, não é? Esse livre-arbítrio é o que nos permite escolher, né, o caminho que queremos seguir. E se hoje seguimos talvez por caminhos dolorosos, é porque lá atrás o nosso livre-arbítrio em outras vidas nos levou a caminhos que nos ocasionaram essas dores hoje, e precisamos expiar ou sermos provados, assim como uma criança é provada, e até nós no colégio, adultos, somos através de uma prova provados se temos condições de seguir adiante, de evoluir. A vida é uma escola e Deus nos criou assim. Somos todos discípulos de Jesus, nosso mestre, nosso modelo, que almejamos a chegar a Deus. Mas para que nós possamos chegar a Deus, nós precisamos limpar todo o nosso coração, o nosso ser, a nossa mente do egoísmo e de tudo aquilo que não faz mal, nem para mim e nem para o próximo. Então, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos morais do Evangelho fica difícil de entender. Então, quando nós analisamos
essa questão da ressurreição, da reencarnação, pela visão espírita e com base nos relatos bíblicos, fica muito claro. Então os judeus acreditavam que o espírito renasceria no mesmo corpo, mas como isso é impossível, renascemos em um novo corpo, não é verdade? Então é isso que o Espiritismo nos traz, é isso que o Espiritismo nos prova com as escrituras bíblicas sobre a reencarnação. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, e nesse momento então vamos fazer um autopasse para que desagreguemos todas essas energias negativas que temos hoje, das atribulações do dia, né? Então, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, e também aos nossos anjos guardiões, agradecemos por mais essa vida, essa oportunidade reencarnatória, a nossa família, a nossa casa espírita e também a tudo aquilo que nos dá ao Pai, para que consigamos fortalecer a nossa fé e seguirmos no nosso caminho em direção à luz. Que assim seja. Então, nesse momento, vamos fazer o autopasse, após essa prece, nos colocando numa posição confortável, respirando profundamente, relaxados, imaginando uma cachoeira de água cristalina descendo sobre nós, lavando todo o nosso ser, o nosso espírito, o nosso corpo físico, e levando todas essas energias para as profundezas da terra, para que possam ser reprocessadas e nos retornar transformadas em energias vitais, em energias salutares para o nosso ser. Que a luz de Jesus nos banhe, nos acompanhe e nos proteja. Que assim seja.